E na nossa aula de hoje, a gente vai provar que algumas linguagens não são regulares, tudo bem? A gente vai utilizar o lema do bombeamento para isso. Então, a primeira linguagem aqui é essa B aqui. Basicamente, você tem a mesma quantidade de zeros e uns, e os zeros vêm primeiro, lá na sua cadeia, e depois vem os uns, tudo bem? Então, essa linguagem aqui não é regular, tudo bem? Então, como é que a gente faz para mostrar que ela não é uma linguagem regular utilizando o lema do bombeamento? Então, a gente vai começar uma demonstração por contradição, isso é, a gente diz que ela é uma linguagem regular, a gente usa o lema do bombeamento e a gente tem que chegar em um absurdo, tá? Então, vamos lá. Por contradição, suponha que B é linguagem regular. E como eu estou supondo que ela é uma linguagem regular, pelo lema do bombeamento, aqui eu só coloquei LB, tudo bem? A gente tem que B é a linguagem regular, então, pelo lema do bombeamento, eu vou ter que existe um P, tal que para todo S que você pegue dentro do B, e que esses S ele tem um tamanho pelo menos P, a gente pode fazer a quebra do S em 3 pedaços no x, y, z, satisfazendo 3 condições. A primeira condição é que a gente pode repetir esse cara do meio quantas vezes a gente quiser, o y, desculpa. Então você pode repetir 0 vezes, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes você quiser, que mesmo assim ainda vai resultar em uma cadeia que está no B. A segunda condição é que o y, que é o pedaço do meio lá que você quebrou, ele tem pelo menos um elemento, ou seja, o tamanho dele é pelo menos 1. E o terceiro é que o primeiro pedaço lá do S que você quebrou, o pedaço que tem o x e o y, você tem que o tamanho desse pedaço ele é no máximo P, ok? Ok, e agora, professor, eu vou fazer o quê? Ora, preste atenção aqui. O lema do bombeamento ele fala exatamente isso, que está aqui, tá? E uma coisa que a gente tem que se atentar é exatamente a esse para todo aqui, ó. O para todo é muito forte. Você falar que em todos os casos de S pertencente ao B, tal que o S ele tenha pelo menos esse tamanho P, é para isso sempre funcionar, tá? Então, qual é o nosso objetivo aqui? É a gente achar um caso que não funcione, tudo bem? A negação do para todo é o existe, tudo bem? É você mostrar que existe um caso que não dá certo, tá? E aqui ele está dizendo que para todo mundo funciona. Então, o fato é que a gente vai pegar uma cadeia, tudo bem? Que está lá no B, se para todas as cadeias funciona, então para essa cadeia também tem que funcionar tudo que ele está falando aí, tá? Então, basicamente, a gente tem que procurar uma cadeia que seja boa para a gente, mostrar que não funciona, tá? Porque se não funciona para essa cadeia, logo eu não posso falar desse para todo aqui, tá? Então, vamos tirar o para todo aqui e vamos colocar uma cadeia que a gente quer, tudo bem? Então, para todo S, então eu vou pegar um S aqui, específico, que eu saiba que o tamanho de S ele é pelo menos P, tá? Então, eu vou olhar aqui para o meu conjunto, ele tem essa definição aqui de 0n, 1n. Então, como eu tenho que pegar pelo menos P, pode ser que seja maior do que P, tá? Então, eu vou simplesmente, em vez de colocar n, eu vou colocar P. Aí eu vou ter que o 0P e 1P claramente pertencem a B, tá? Pela definição aqui. Tudo bem? E, claro, qual é o tamanho desse meu cara aqui? O tamanho dele é 2P. E eu sei que 2P é maior ou igual do que P. Então, eu vou só apagar aqui e colocar assim, ó. O tamanho de 0P, P é igual a 2P, que é pelo menos P. Ou seja, eu estou pegando de fato uma cadeia que ela
tenha tamanho pelo menos P, tudo bem? Então, é para funcionar tudo que está aqui embaixo. Depois, ou seja, eu vou poder quebrar essa cadeia em 3, né, em 3 pedaços, e esses pedaços aqui, aliás, eu tenho que botar o meu S aqui também aqui embaixo, né? Ó. Então, aqui eu vou ter que colocar 0S, 0P, 1P. Tudo bem? Então, eu vou poder quebrar essa cadeia em 3 pedaços, tal que o do meio eu sempre vou poder repetir, tudo bem? Esse aqui, que é o pedaço do meio, ele vai ter pelo menos um elemento. E esse pedaço inicial aqui, ele vai ter que ser no máximo P, tá? O tamanho dele. Enfim, o lema não fala aqui quais são esses pedaços, tá? Ele fala assim, ó, podemos fazer. Então, esse podemos fazer aqui é no sentido de que existe uma quebra de 3 caras. Tudo bem? Ele não fala que, aqui nesse caso, eu não posso supor que o X ele só tem zeros e o Y e o Z ele só tem uns, entendeu? Então, meio que assim, ele só fala que existe uma forma de você quebrar aqui, tá? Então, até agora eu não posso supor que o X, o Y, Z, eu vou ter só uns de um lado lá do Z, e no XY eu vou ter só zeros, por exemplo, entendeu? Porque ele não fala isso. Quando ele fala podemos fazer, é no sentido de que existe uma quebra possível, entendeu? Mas vamos lá, começar aqui agora, tá? É o seguinte, pela minha condição 1 aqui, tudo bem? Eu tenho aqui esse aqui como para todo, então ele funciona para 0, para 1, para 2, para 3 e para vários outros casos, tá? Eu vou pegar o caso quando ele é 2, ok? Então, você faz o i igual a 2, aí você vai ter o quê? Você vai ter o x, y2, z, que é igual x, y, z. E esse cara tem que pertencer ao B. Tudo bem? Então, isso aqui é uma conclusão, tá? Agora eu vou ter que perceber mais coisas aqui, tá? Assim, então, pausa o vídeo aí para você ver onde é que seria o problema, tá? Porque, assim, ele fala aqui que você pode repetir várias vezes o y, tudo bem que é para sempre dar certo, né? Então isso está um pouco suspeito, né? Aqui, será que sempre isso vai dar certo, né? Porque depende do meu y, né? Porque, tipo assim, se o meu y só tiver zeros, por exemplo, e eu ficar repetindo só zero, aí aqui na minha propriedade aqui geral lá da minha cadeia, né? Vai dar errado, né? Por quê? Porque eu tenho que ter a mesma quantidade de zeros e uns. E se eu ficar repetindo só zero, quando eu repetir um zero a mais, eu vou ter zeros a mais do que 1, tudo bem? Se eu ficar repetindo só zero lá no y. E se eu tiver só uns, é a mesma coisa. Se eu ficar repetindo só 1 lá no meu y, então isso quer dizer que depois eu vou ficar com mais uns do que zero, tá? E ele fala que mesmo que eu repita esse y quantas vezes eu quiser, eu vou ter uma cadeia que está lá dentro, tá? Aí você fala, professor, então se o y for zero, não vai dar certo. Se o y só tiver zeros, tudo bem? Ele não vai funcionar. Se ele tiver só uns, ele também não vai funcionar. Mas, se ele tiver zeros e uns, será que você vê que ele vai funcionar aqui também? O que é que você acha? Então, se eu pegar o y, que é o cara do meio, né? Vamos dizer que ele está bem lá no meio. Se ele tiver zeros e uns, será que ele vai funcionar também? O que é que você acha? Pausa o vídeo aí, pensa um pouco, tá? Então, a resposta é não, né? Por quê? Porque se ele tiver zeros e uns, esse y, quando eu ficar duplicando ele, aí eu vou ficar com zeros, uns, zeros, uns, zeros, uns.
Então, eu vou ter uma alternância de zeros e uns que aqui não tem, tudo bem? Porque todos os zeros têm que vir primeiro e depois tem que vir todos os uns. Ok? Então, quando a gente bobear esse y aí, quando a gente repetir ele, vai dar problema, tudo bem? Por quê? Porque se ele só tiver zeros, quando eu duplicar ele, por exemplo, aí ele vai ter mais zeros do que 1. Tudo bem? E logo ele não vai poder pertencer ao B depois que eu duplicar, tá? A minha cadeia toda lá, geral. A mesma coisa lá para o 1, porque vai ter mais uns do que zeros. E se o y tiver 0 e 1, aí eu vou ter uma alternância quando eu duplicar ele, tá? De zeros e 1. Eu vou ter zeros, 1, zeros, 1, zeros, 1. Ok? E aqui eu não posso ter isso, tá? Eu só posso ter os zeros primeiro e depois é que vem os uns, tá? Então pronto. Então o y aqui ele não pode ser em nenhuma dessas possibilidades, que são as únicas para ele, tudo bem? A única possibilidade que eu tenho são só essas três. Então, em cada uma dessas três vai dar problema, vai dar um absurdo, tudo bem? Então, agora a gente vai escrever isso aqui, tá? Então, vamos lá. Como o tamanho do y é pelo menos 1, então eu sei que o y possui pelo menos um símbolo, tá? Eu não sei que símbolo é esse, se é 0, se é 1, se tem zeros em 1, se tem mais... Enfim, eu não sei, mas eu sei que tem pelo menos um símbolo nele, ok? E como eu não sei qual símbolo a gente tem basicamente três possibilidades. A gente tem que ele pode ter só zeros, pode ser que ele só tenha só uns, ou então pode ser que ele tenha 0 e 1, tá? Lembrando que a nossa cadeia, ó, ela é assim, né? Você tem 0, 0. Aí você tem quantas vezes? P vezes. Tudo bem? E depois você vem com os uns. Tudo bem? Quantas vezes também? P vezes. Então, eu sei que o y ele é um pedaço desse cara, né? Então, ele pode ser um pedaço aqui, ó, que só tem zeros. Pode ser um pedaço aqui, ó, que tenha zeros e depois tenha uns, tudo bem? E pode ser também um pedaço aqui que só tenha uns, tudo bem? Então, eu tenho essas três possibilidades para ele, tudo bem? Então, né? Temos três possibilidades para os símbolos de y, ok? Então, pode ser que o y contenha apenas zeros, tá? Nesse caso, quando eu duplicar ele lá, tipo, quando eu pegar o xyz e duplicar ele que está lá no meio, eu só vou estar duplicando zeros, tudo bem? E como eu sei que ele tem pelo menos um elemento, eu vou estar acrescentando zero só. Tudo bem? Ou seja, eu vou estar aumentando o número de zeros e o número de uns continua o mesmo. Então, isso quer dizer que o x, y e yz possui mais zeros do que uns. Então, se ele possui mais zeros do que uns, ele não está em B, porque eu sei que o B ele tem a mesma quantidade de zeros e uns, tudo bem? Então, o x, y e yz não pertence a B. Nesse caso aqui, a gente tem um absurdo. Por que a gente tem um absurdo? A gente tinha concluído aqui em cima, ó, tudo bem? Por um caso particular da nossa primeira condição, que o x, y, yz ele pertence a B. Tá? E aqui embaixo a gente está concluindo que ele não pertence a B. Isso não pode acontecer. Ou ele pertence ou ele não pertence. Não tem como ele ser os dois ao mesmo tempo, não. Então, pronto. Esse caso aqui não acontece, tudo bem? Então, outro caso é o y ter apenas uns. Aí vai ser análogo a esse daqui, tá? Então, quando ele contém apenas uns, eu tenho que o x, y, yz possui mais uns do que zeros. E, logo, ele não pode pertencer ao B, porque o B ele tem a mesma quantidade de zeros e uns, tá? Isso novamente vai ser um absurdo, né? A mesma contradição lá aqui em cima, né? Ó. Tudo bem?
E agora, o último caso, a gente tem a possibilidade que o y ele contenha zeros e uns. Só que nesse caso, depois que eu faço a duplicação lá do y, eu vou ter que o x, y, z, ele possui zeros, uns, zeros, uns. Ou seja, ele possui zeros e uns alternados. E sendo que lá no B ele só aceita primeiro os zeros, todos os zeros, depois que ele vai pegar todos os uns, tudo bem? Então, não tem esse tipo de alternância lá no B. Logo, o x, y, z, ele não pertence ao B nesse caso, tudo bem? Como eu já saturei todos os casos, para cada caso que eu tenho lá para o y é um absurdo, com esse cara aqui, né, ó, aqui em cima. Então isso quer dizer que eu posso concluir aqui, tá? Então, no caso, o B ele é uma linguagem regular, tá? Aliás, ele não é uma linguagem regular. Então, portanto, B não é uma linguagem regular. Agora a gente vai para outro caso, tá? O caso lá do nosso conjunto C.